acordo com o último levantamento do IBGE, hoje vivem no Brasil quase 23 milhões de idosos. E a estimativa é de que nos próximos 20 anos, esse número seja 3 vezes maior. No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai saber como o Brasil trata as pessoas idosas. Será que a política nacional é cumprida na prática? E a saúde do idoso? Quais são os reflexos do envelhecimento da população para o Sistema Único de Saúde? Eu vou conversar com Rômulo Del Valle, enfermeiro e membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e com Sandra Rabelo, conselheira estadual da pessoa idosa. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Sandra, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Obrigada, eu agradeço muito participar desse programa. Muito obrigada. Sandra, a expectativa do brasileiro e da brasileira vem crescendo a cada ano, né? Hoje a expectativa de vida é de 75 anos, 20 anos a mais do que há 50 anos atrás, né? O Brasil, como é que o Brasil vem lidando com essa realidade? Ele vem se preparando, está preparado para essa nova realidade demográfica? A gente já avançou bastante, né? Desde de 1994, onde a gente defendeu e construiu a Política Nacional do Idoso, que a gente vem realmente debatendo a questão do envelhecimento, não só nas universidades, nos fóruns de políticas públicas, nos conselhos de direito. Então a gente já tem uma discussão mais ampla nesse sentido, mas a gente precisa de mais. E como você falou, uma discussão ampla, né? Não está ligado só à área da saúde, também à área social, área de segurança, né? Em geral, é o cuidado com o idoso, né? O cuidado, exatamente. A gente, quando discute a política do envelhecimento, a gente está preocupado com os eixos do qual o idoso faz parte, né? Ou seja, a sociedade como um todo. Então, esse idoso precisa de uma saúde bastante estruturada, ele precisa também de benefícios assistenciais, ele precisa de uma política de combate à violência, tendo em vista que o idoso hoje é alvo de muitos golpes, né? Golpes econômicos, financeiros, e também de uma segurança para que ele possa transitar no espaço público, né, com bastante liberdade, né, com bastante acesso. E Sandra, o perfil do idoso brasileiro mudou também? Mudou. Os idosos hoje, com esse avanço, né, das políticas, eles hoje participam de espaços sociais, de centros de convivência, viajam, passeiam, fazem atividades físicas na praça, participam do contexto familiar, participam da sociedade, opinam, ainda votam. Então a gente considera que hoje o cidadão idoso está muito mais ativo do que antes. E nós temos muitas políticas, leis, né, para a pessoa idosa, né? Como é que você avalia essas políticas? Os idosos, eles participaram da construção dessa ampla rede de leis e políticas? Pois é, no início dessa construção da política pública, eles participaram em termos, né? Na verdade, foram os idosos que estavam sindicalizados, que construíram, juntamente com professores e militantes, essa política do envelhecimento lá em 1994. Praticamente foi os sindicatos de aposentados que impulsionaram a luta em defesa da pessoa idosa. De lá para cá, a gente teve uma certa dificuldade de discutir as políticas com os idosos, porque os idosos entenderam, então, que políticas públicas estavam focadas apenas em lazer e entretenimento, e não nos direitos do dia a dia. E aí a gente teve uma certa dificuldade de estabelecer esse debate político. Hoje a gente já tem uma nova construção de idosos, que são os idosos jovens, né? Que são idosos que estão muito bem, obrigados, que estão ativos e que ainda querem discutir os caminhos do envelhecimento no Brasil. E o Sistema Único de Saúde, né? A gente tem uma política nacional de saúde da pessoa idosa. Você acha que essa política ela precisa ser adequada, adaptada? Ela dá conta hoje da necessidade de saúde da pessoa idosa? Existe uma política realmente voltada para a absorção
dessas pessoas idosas no acompanhamento das suas doenças crônicas, né, vamos dizer assim. Mas no que tange à maior complexidade do atendimento, a gente ainda precisa mergulhar em outras possibilidades de atenção, tendo em vista as doenças degenerativas e crônicas, que também aumentam com esse percentual demográfico, né, em função da longevidade. Então, para isso, a gente precisa investir. E com relação, né, à rede privada de saúde, né? Hoje a gente vê que para o idoso ele ter acesso a um plano de saúde é muito caro. Como é que a ANS trabalha isso? Também existe um movimento ali dentro para poder dar mais possibilidade para o idoso entrar na rede privada de saúde? Temos algumas dificuldades com relação à saúde complementar. Por quê? A saúde complementar está entendendo que o envelhecimento é uma realidade no Brasil e está investindo em programas de promoção da saúde. No entanto, os planos de saúde para as pessoas acima de 60 anos são muito mais elevados, claro, e impossibilita que essas pessoas mantenham esses planos. Então, as pessoas acabam migrando para o SUS, porque elas não podem contar com essa possibilidade de pagar um plano, já que elas não têm, né, uma aposentadoria, um benefício que acompanhe essa expectativa de aumento que o plano de saúde se propõe a investir, né, a projetar. E aí a gente tem realmente uma dificuldade muito grande, porque as pessoas, elas têm seu plano, mas quando elas chegam a 60 anos, esses planos, eles fazem um cálculo muito maior do que a possibilidade econômica delas e obriga que essas pessoas abandonem os planos de saúde para voltar para o SUS. Isso ainda precisa ser revisto. E como você bem disse, mudou esse perfil do idoso. Hoje o idoso é uma pessoa muito mais ativa, né? Os profissionais da saúde, eles estão preparados para lidar com essa nova realidade? Porque às vezes a gente vê um pouco de infantilização da pessoa idosa, né? Uhum. Como é que você avalia a capacidade do profissional da saúde para lidar com essa nova realidade de idoso? Bom, eu pertenço a uma sociedade que trabalha a questão da geriatria e gerontologia, SBGG, e nessa nossa sociedade a gente procura criar possibilidades de discussão do profissional que quer trabalhar na área do envelhecimento, para que ele se qualifique, para que ele tenha maior conhecimento sobre o processo de envelhecimento, fazendo com que a intervenção dele seja mais eficaz. Agora, realmente o profissional de saúde precisa investir mais nessa área, porque a gente tem realmente uma projeção geométrica de crescimento demográfico de pessoas idosas e os profissionais precisam realmente estar melhor preparados para o atendimento a essa população. E o Estatuto do Idoso foi um ganho para a população idosa, falando de assistência, né, de combate à violência, que também é uma realidade ruim, né? Muito ruim. Muito ruim, né? Muito ruim. A gente precisa investir mais nessa lei, a Lei 10.741, para que realmente essas pessoas tenham a possibilidade de ter acesso aos seus direitos através dessa lei que garantiu, desde 2003, a proteção à pessoa idosa no Brasil. E o Brasil, ele tem a aprender, vocês buscam experiências de países europeus, né, que tem essa população idosa, né, bastante relevante. Como é que é essa busca por exemplos, né? Isso é uma boa pergunta. O Brasil é signatário de vários protocolos internacionais na área do envelhecimento, mas no campo da América do Sul, né, no continente da América do Sul, o Brasil ele tem sido modelo para os países da América do Sul na área do envelhecimento, porque os nossos programas estão muito mais bem construídos hoje do que alguns países da América do Sul. Portanto, a gente tem alguns diálogos com países vizinhos e esses diálogos demonstram que esses países estão realmente seguindo os nossos modelos. Isso é bastante importante para nós. Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo na Saúde e parabéns pelo seu empenho e pelo trabalho que você realiza com essa população idosa. Obrigada. É importante a gente pensar que todos nós envelheceremos, portanto a gente está aqui em torno de uma luta, né, e da garantia de vida mais longa com dignidade e direito. Tá certo, Sandra.